Qual dessas frutas é a mimosa? O que você responderia se alguém te chamasse para brincar de maré? E o que é um bate-bunda? Quando a gente fala em variação linguística no Brasil, existem alguns exemplos consagrados. O mais clássico provavelmente sendo biscoito versus bolacha. Outro clichê seria dizer, se fala macaxeira no norte e no nordeste, mandioca no centro-oeste e em São Paulo, mas no sul se fala aipim. Mas sabia que em algumas regiões essas palavras não significam a mesma coisa e que às vezes as pessoas podem usar tanto mandioca quanto aipim, só que para se referir a coisas diferentes? No vídeo de hoje nós vamos ver alguns mapas que eu tirei do Atlas Linguístico do Brasil e ver alguns exemplos menos óbvios de variação linguística e algumas nuances que a gente frequentemente ignora. No vídeo de hoje a gente vai focar no vocabulário. Eu vou deixar os aspectos da pronúncia pro vídeo da semana que vem, beleza? Certo, e como é que funcionou essa pesquisa gigantesca que deu origem ao Atlas? As pesquisadoras entrevistaram pessoas em todas as capitais do país, metade do sexo feminino, metade do sexo masculino, metade na faixa de 18 a 30 anos, metade na faixa de 50 a 65 anos, e fizeram perguntas. Perguntas como essas aqui, ó. De manhã cedo, a grama geralmente está molhada. Como chamam aquilo que molha a grama? Como você chama isso? Muitas vezes, principalmente de manhã cedo, quase não se pode enxergar por causa de uma coisa parecida com fumaça que cobre tudo. Como que chamam isso? No caso da primeira pergunta, aquilo que molha a grama, a gente teria isso daqui, que eu não vou falar o nome, eu achei que existisse só um nome para isso, fiquei até surpreso. E no caso da segunda pergunta, a gente estaria se referindo a esse fenômeno aqui. Vamos ver então, usando esse primeiro exemplo nos mapas, para vocês verem como é que ficou a distribuição? Aqui a gente tem as respostas para a primeira pergunta. Como se chama aquilo que molha a grama de manhã cedo? Então a gente tem aqui vários gráficozinhos em pizza, um para cada capital do Brasil, e as cores significam o quê? As realizações em porcentagem de respostas válidas. Então vamos por aqui, ó, em Goiânia tá metade azul, metade vermelho. Quer dizer que metade das pessoas entrevistadas disse que aquilo que molha a grama de manhã cedo é o orvalho, então o vermelho é o orvalho, e metade das pessoas em Goiânia disse que aquilo que molha a grama de manhã cedo é o sereno, que é em azul. A gente tem essa predominância do vermelho, orvalho, e do azul, o sereno, variando, né, a porcentagem dependendo da capital. Então, em Florianópolis, muito mais gente falando sereno do que orvalho, e em Fortaleza, o contrário, muito mais gente falando orvalho e não sereno. Algumas regiões, como por exemplo São Paulo, vão falar neblina. Eu fiquei surpreso com isso, porque para mim neblina seria isso aqui. Eu nunca pensei que alguém pudesse usar a palavra neblina para se referir a isso aqui, mas enfim. Achei interessante que aqui em Porto Velho e também em Porto Alegre, aqui embaixo tem bastante gente falando que isso é garoa. Gente, garoa para mim sempre foi simplesmente uma chuva bem fraquinha. Nunca imaginei que alguém pudesse se referir a isso, ao orvalho como sendo garoa, mas me digam aí se vocês usam esses termos. Em lugares como Teresina, aqui ó, e também Vitória, a gente tem uma porcentagem de pessoas que se referiria a isso como neve. Já imaginou isso aqui sendo neve? Pois é, se alguém falasse neve, eu jamais pensaria nisso daqui, né? Agora, para se referir a esse fenômeno aqui, a gente tem principalmente neblina, que a gente vê aqui em vermelho. Em vários lugares tem uso de cerração, também parece ser bem comum, principalmente aqui no centro-sul, né? Em Porto Alegre tem bastante gente, Campo Grande, Cuiabá, São Paulo nem tanto. Agora, eu achei legal também que em vários lugares do Nordeste, Teresina, até Natal tem uma porcentagem considerável de gente que chamaria isso daqui de neve. É o que a gente vê aqui, ó, em amarelo. A gente tem um amarelinho aqui, neve. Bastante gente chamando de névoa também. Aqui em Fortaleza, metade das pessoas chamou isso de névoa. Recife também teve bastante gente chamando de nevoeiro, nevoeiro em verde. E fumaça em azul claro. Parece que, pelo que eu tô vendo aqui, mas em Natal teve uma quantidade considerável de gente chamando de fumaça. Em Manaus teve gente chamando isso de sereno. É engraçado que pra mim, tendo nascido e crescido no interior de São Paulo, vivido aqui a minha vida toda praticamente, e eu nunca consideraria que neblina pudesse ter outro significado que não esse aqui. Só que a gente observa, se a gente for usar o uso da palavra neblina nas capitais, na maioria delas a palavra neblina também pode se referir ao vapor de água atmosférica que se condensa e se deposita em partículas de manhã cedo e à noite, orvalho. Não em todas as capitais, claro, em Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Rio Branco, Campo Grande, a gente só encontra pessoas falando orvalho, mas em muitas capitais a gente tem essa alternância, eu nunca imaginei isso. Vamos dar uma olhada agora em um outro clássico. Qual é o nome dessa fruta?
Aqui a gente vê as respostas das pessoas quando perguntaram como se chamam as frutas menores que a laranja, que se descascam com a mão e, normalmente, deixam um cheiro na mão. O que a gente tem aqui, então? Em vermelho, as pessoas usando a palavra tangerina para se referir àquela fruta, é o nome oficial daquela fruta no Brasil, mas eu particularmente conheci ela como mexerica. E mexerica é a forma predominante em lugares como Belo Horizonte, Goiânia, Campo Grande, São Paulo, até mesmo aqui, Vitória, no Espírito Santo, o que é curioso porque logo embaixo, no Rio de Janeiro, é dominância total da tangerina. Poncã também é uma forma bem comum em vários lugares, é a forma predominante aqui em Maceió, bastante gente aqui em Cuiabá também é a forma dominante, uma quantidade considerável aqui em Rio Branco, no Acre. E aí uma novidade para mim, a forma maricote, aqui em verdinho, aparece em Goiânia, um pouquinho aqui em Cuiabá, até em São Paulo. Gente, juro para vocês, se eu ouvi maricote alguma vez na minha vida, eu nunca registrei, eu nunca assimilei isso. Em cinza, a gente tem outras formas, a gente vai ver algumas outras formas já já. Vamos dar uma olhada aqui por região, vamos começar pelo Nordeste, ainda falando sobre a tangerina, que eu chamaria de mexerica, mas vamos lá, aqui em Fortaleza é uma divisão quase igualitária entre tangerina e mexerica. Aqui em Recife e João Pessoa, a maioria das pessoas usaria o termo laranja cravo para se referir a mexerica. Natal também é uma quantidade considerável. E outra novidade para mim, esse sudestino aqui que vos fala, tanja. Aqui em São Luís e até Teresina. Vocês conheciam essa forma? Tanja. Agora a região sul a gente vê aqui, o mimosa, que eu falei no começo do vídeo, aqui em Curitiba. O mimosa nesse amarelinho, verde-limão. Mexerica em verde. Tangerina em amarelo, bem pouco frequente. Poncã, bastante frequente em Curitiba também. Bastante, né? Enfim, considerável a quantidade de pessoas que usa isso. Mas, veja, bergamota, que é uma coisa que a gente associa bastante, pelo menos eu cresci ouvindo que isso era a forma de se falar no sul do Brasil, ela é muito dominante aqui em Porto Alegre, bastante comum em Florianópolis, mas em Curitiba quase ninguém. Bergamota estando em vermelho. Centro-Oeste, aqui bem dividido, mexerica predominando em Goiânia. A novidade para mim aqui é maricote. Maricote, que é a forma minoritária nas 3 capitais, mas ainda assim eu não conhecia antes de ver esse mapa. É importante citar que as entrevistas para a elaboração desse atlas foram conduzidas apenas nas capitais. Então a gente tem que ter muito claro isso. Isso aqui é um recorte das capitais. Outro clássico aqui, hein? Eu descobri, vendo esse atlas, que na verdade existem 2 tipos dessa raiz, que dependendo do lugar, elas são chamadas pelo mesmo nome, e dependendo do lugar, elas são chamadas por nomes diferentes. Que um dos tipos dessa raiz é comestível e o outro tipo não é. Eu sabia disso? Não sabia, mas eu não sou assim um menininho muito versado nos vegetais, nas leguminosas, nas plantas, na botânica, né? Eu sou meio chongo pra esse tipo de coisa. Enfim, por que eu tô contando isso? Vamos voltar aqui, por exemplo. Como se chama aquela raiz branca por dentro, coberta por uma casca marrom, que se cozinha para comer? Atenção, que se cozinha para comer. Em vermelho aqui, em vermelho a forma predominante no norte e nordeste, a gente tem macaxeira. Em algumas capitais é domínio absoluto, né? Como aqui em Manaus e Boa Vista, Rio Branco, Macapá. Em outras, a dominância não é tão forte assim. Aqui em Fortaleza tem bastante gente que chamaria de mandioca. Em Natal tem bastante gente que chamaria de aipim. Salvador já só praticamente aipim. Aqui na região do litoral, Vitória, predominantemente aipim, Rio de Janeiro, e algumas pessoas só com mandioca. Eu conheci simplesmente como mandioca e todo o resto eu aprendi como sendo regionalismo. Curitiba, mais ou menos metade das pessoas mandioca, metade aipim. Porto Alegre, Florianópolis, só aipim. O que me surpreendeu e aí me elucidou um pouco foi a pergunta seguinte: como se chama uma raiz que não serve para comer e se rala para fazer farinha, polvilho, goma? Andrezinho aqui não sabia que existiam 2 tipos de mandioca. Eu sou a pessoa que uma vez estava num sítio, eu tinha uns 11 anos, me pediram para colher alguns limões, eu voltei com laranja verde. Podem mandar o troféu. Mas enfim, como vocês podem ver aqui no mapa, na maior parte das capitais, independente da mandioca ser comestível ou ser do tipo que não serve para comer e só se faz farinha, as pessoas chamariam simplesmente de mandioca. Exceções aqui, então, Rio Branco, que a gente tem esse amarelo, macaxeira brava. Em algumas regiões aqui, do centro-oeste, do sudeste, até Porto Alegre meio perdido, que a gente tem mandioca brava. Próximo exemplo. Esse adorável inseto. Como você chamaria esse adorável inseto? Em vermelho a gente tem libélula. Em azul escuro a gente tem helicóptero, uma quantidade considerável aqui, Goiânia,
Curitiba, gente, Florianópolis, até um pouco aqui em Rio Branco. Em amarelo, o adorável nome de bate-bunda, dominante aqui em Campo Grande. Não só bate-bunda, eles agruparam aqui pessoas que falam bate-bunda, lava-bunda ou lava-cu. Achei conceito, achei adequado. Em verde aqui, bastante gente no norte chamando de Jacinta. Em amarelinho claro aqui, ó, na região do Nordeste, bastante gente falando zigue-zigue. Em azul claro, uma quantidade considerável de pessoas falando cigarra. E em cinza, outras formas. Vamos focar especificamente na região Nordeste, porque eu nunca imaginei que libélula pudesse ter tantos nomes. Olha só que barato. Em vermelho, libélula, cavalo. Bastante gente em Salvador, um pouco em Recife. Achei legal aqui em São Luís, macaco. Você pensaria numa libélula se alguém falasse do macaco? Aracaju, melhor nome, lava-cu. Achei fantástico, ainda não superei e a minha quinta série grita por dentro. Em Recife, mais ou menos um quarto das pessoas chamando de cavalo do cão. Outro nome conceito que eu adorei aqui em Teresina, catirina, o nome mais comum para libélula, adorei. A pipa do vovô não sobe mais. Como vocês, meus anjos, chamariam esse brinquedo aqui? Na minha cabeça de cara vem a palavra pipa, que aqui nesse mapa está representada com azul escuro, e papagaio, que está em vermelho. Em muitas capitais a gente tem a alternância dessas duas formas, né? Porto Velho, São Luís, Teresina, Recife. Um termo que eu não conhecia está aqui em verde, pandorga. Pandorga? É pandorga, gente, é pandorga mesmo. Aqui comum em Cuiabá, bem comum em Campo Grande, até Porto Alegre, Florianópolis, não conhecia. Raia, aqui em amarelo também, comum em Curitiba, Goiânia, Salvador, Vitória. Vocês conheciam esse termo? Raia? A pipa não deu nenhuma subidinha. Ainda nessa linha de brincadeiras, essa brincadeira aqui, como que vocês chamariam isso? Para quem não entendeu, como se chama a brincadeira em que uma criança com os olhos vendados tenta pegar as outras? Há uma variação do animal aqui, porque em vermelho nós temos cabra cega e em azul escuro temos cobra cega. Em amarelo, pata, quac, pata cega. E em verde, que eu vejo aqui em Teresina principalmente, aqui ó, Macapá também um pouquinho, Floripa, nossa Floripa, a gente tem pega-pega. Vocês chamam... Pega-pega não é um negócio de correr? Vocês chamam de pega-pega isso, que você fica com os olhos vendados? Alguém usa esse... Comentem aqui, gente, eu quero saber o que vocês acham. E em Porto Alegre, aqui em amarelo clarinho, nós temos gata cega. Gata cega, cabra cega, cobra cega, pata cega, tem um zoológico inteiro aqui, né? Ok, e essa brincadeira aqui? Como é que você chamaria? Amarelinha, é uma brincadeira fácil pra Dedéu. Mais uma vez, vosso ignorante sudestino não conhecia outros termos, então vamos aprender, porque se eu chegasse, não é, lá, por exemplo, aqui, ó, em Rio Branco, e alguém me perguntasse se eu sei brincar de macaca, ou em Manaus, se alguém me perguntasse se eu queria brincar de macacão ou de macaco, eu não faria ideia do que estão falando. E são formas de se falar amarelinha, agrupadas, né, aqui em azul escuro, macaca, macacão, macaco. Eu, como vocês notaram, eu falaria amarelinha aqui em vermelho. Achei legal em algumas capitais aqui no Nordeste, academia, Natal, João Pessoa, principalmente Recife, bastante. Cão-cão. Sabe o que isso tem a ver com a dança do can-can? Aqui no Piauí, ó, em Teresina, em São Luís, região central e Minas Gerais, aqui, bastante gente chamando de maré. Maceió, avião. Brincar de avião. Nunca iria assimilar. Tá. Isso aqui. Tem outro nome? Tinha outro nome, eu tive que descobrir fazendo esse vídeo, porque eu não imaginava que isso tivesse qualquer outro nome que não bala. A forma dominante em grande parte do Brasil, aqui em vermelho, mas também tem muita gente em azul escuro chamando de bombom, o que pra mim é esquisito, porque pra mim, bombom é de chocolate. Você, sei lá, o sonho de valsa, o ouro branco, são bombons, ou projetos de bombons hoje em dia, né? Mas enfim, bombom de chocolate, se fosse de sabor de fruta e outras coisas, bala. Me surpreendeu? Me surpreendeu. Assim como me surpreendeu que aqui no Centro-Oeste tem gente que chama de caramelo, em amarelo aqui. No Nordeste, confeito. Eu acho que eu já ouvi isso algumas vezes. Talvez por minha avó ser baiana, talvez por parte da minha família, não sei. Não sei, mas já ouvi confeito, apesar de não ser a forma comum pra mim. Queimado, aqui em Salvador, essa parte amarelinha clara. Isso aqui.
Como se chama isso? O que me surpreendeu aqui um pouco foi esse luminoso em azul claro, que tem aqui em Goiânia, acho que Campo Grande também um pouquinho. Acho que eu nunca ouvi ninguém falando luminoso. Sinal, aqui em vermelho, já ouvi bastante. O sinal, espero o sinal mudar. Semáforo, bastante aqui. Farol, tá dominante na cidade de São Paulo. Eu acho que aqui no interior de São Paulo, farol não é tão predominante. Se você mora na capital, São Paulo capital, por favor me diga se aí a forma predominante é farol. Eu chutaria que aqui onde eu moro, no interior, a gente diria provavelmente o semáforo ou o sinal. Sinaleiro aqui em amarelo não é uma forma que me causa muita estranheza, mas também não seria a forma mais natural para mim. Não vou mostrar todos os mapas aqui, tem muita coisa que eu deixei de fora, em parte para não ficar um vídeo muito longo e muito tedioso. Esse é um vídeo naturalmente mais informal, porque estamos em dezembro, eu tô cansado, gente, vocês me perdoem, mas também, né, porque pode ficar uma coisa meio, olha o mapa, comenta, olha o mapa, comenta. Então, vou cortar aqui por aqui, mas, tendo visto esses dados, eu tenho uma dúvida muito importante. Não, uma não, duas. Primeiro, como é que vocês chamam isso daqui? Olha, vocês sabem o que é isso daqui? Me diz, qual a idade que você tem? Vocês conhecem isso daqui? Pessoal abaixo de 20 anos. Eu sei que meu público em geral é um pouco mais velho, mas pessoal abaixo de 24 anos, vocês sabem o que é isso aqui? Como é que vocês chamariam isso? E a segunda dúvida, que não está contemplada no Atlas Linguístico, então eu vou usar os meus meios para perguntar. Picolé é sorvete? Quem vende picolé é sorveteiro ou é picolezeiro? Por favor, deixa seu comentário aqui e me ajuda a decifrar esse mistério, a resolver isso, porque sim, eu já testemunhei discussão acalorada sobre isso.